Alessandra Garim, advogada por profissão, e hoje ela é presidente do partido Podemos, partido que luta pelas mulheres. E eu tenho a honra de receber ela aqui hoje no nosso Pod Talento, o podcast que reconhece o seu talento. Alessandra, muito obrigada por aceitar o meu convite. Quando você falou sim, eu falei, meu Deus, ela falou sim! E eu postei em todas as redes sociais, fiquei muito feliz. Te conheci em um evento com mulheres, e ali eu já me encantei, né, pela sua história, conheci um pedacinho da sua história, eu vi a sua luta por lutar por mulheres no partido, você estava sendo candidata naquele dia, né, quando eu te conheci, e ali eu me conectei com você, já falei, nossa, um dia eu quero fazer parte desse mundo rosa dela, e hoje ela está aqui para minha alegria. Alessandra, seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço pelo convite, me senti muito honrada, um privilégio estar aqui com uma mulher tão empoderada, uma mulher que a gente vê no dia a dia que você está estendendo a mão às outras mulheres, e é isso que a gente precisa, da famosa sororidade, não é verdade? A palavrinha da moda, mas que na verdade significa estarmos juntas, nas mesmas causas, lutando pelos mesmos direitos, uma mulher estendendo a mão a outra mulher, e isso você faz com muita maestria. Parabéns. Obrigada. O Pod Talento, ele nasceu, Alessandra, realmente para ajudar as pessoas a entender que todas nós temos um talento. Esse talento, ele pode estar escondido ou ele pode estar, você está até com vergonha de assumir ele. Às vezes você não conhece seu talento, mas muitas das vezes você tem vergonha de assumir, com medo do que vão falar ou se as pessoas vão te apoiar. Então, eu estou trazendo histórias aqui nesse nosso primeiro capítulo, histórias que impactantes, histórias que incentivam as pessoas a lutarem pelo aquele sonho interno. E aí eu quero conhecer, antes de falar da mulher empoderada, antes de falar do partido que você hoje representa, antes de falar do sucesso que você chegou, mas antes de tudo isso, a história não era assim, né? Todas nós temos uma história e a gente só alcançou o sucesso porque temos uma história. Então, a gente não alcançaria. O que você pode falar? Quem é a Alessandra? Da onde saiu a Alessandra? E por que, depois você conta pra gente, por que a Alessandra, ela almejou o cargo que ela está hoje e o cargo que ela ainda vai assumir um dia, porque a gente acredita. Então, fala um pouquinho pra gente aí, quem é a Alessandra? André, eu vou abrir um pouco meu coração aqui então, direto do túnel do tempo, perdão. Alessandra é uma moça que sempre teve muita fé, muita esperança, mas que nasceu de uma família muito simples. Minha mãe é uma costureira, meu pai um mecânico, muito humilde, que nós tivemos muitas dificuldades, mas, graças a Deus, não nos faltou o amor, que é o essencial em uma família. E eu tenho uma irmã que mora no Rio de Janeiro, a Kátia, deixo um beijo para ela. E nós tivemos uma infância e um início de vida bem difícil, né? Tinham poucos recursos, mas sempre do amor em família. E você sabe que quando eu era adolescente, na transição de criança para adolescente, nos meus 12, 13 anos, eu tenho uma passagem que marcou muito a minha vida e que para mim foi um divisor de águas, que eu levo como lema de vida até hoje. A minha mãe tinha um ateliêzinho de costura, né? Era um quartinho no fundo da nossa casa que ela chamava carinhosamente de ateliê. E as minhas amigas no final de semana sempre falavam: eu vou passear com a minha mãe, eu vou no cinema com a minha mãe, eu vou andar de bicicleta no parque com a minha mãe. E minha mãe nunca podia, André. Minha mãe sempre estava na máquina, trabalhando, costurando, todas as vezes. Chegava na segunda-feira, eu fui passear com a minha mãe, eu fui no cinema com a minha mãe, eu andei no parque com a minha mãe, eu fui andar de bicicleta, eu fui no shopping com a minha mãe. E a minha mãe nunca tinha tempo. E um dia eu fui questionar a minha mãe. Eu falei: mãe, olha, passa um filme na minha cabeça, eu me recordo como se fosse hoje, é uma passagem muito, assim, intensa na minha vida. E minha mãe estava na máquina de costura e ela pegou aquele vestido que ela estava costurando. Quando eu fiz essa pergunta, falei assim: mãe, a senhora nunca tem tempo de sair comigo? As minhas amigas sempre saem para passear com a mãe, vão andar de bicicleta com a mãe, vão no cinema com a mãe. E a senhora só está trabalhando, trabalhando, trabalhando. A minha mãe parou, levantou, colocou o vestido que ela estava fazendo no ombro, pegou a minha mão e falou, de forma bem contundente, falou: vem aqui, minha filha.
Aí nós morávamos no Sobradinho, ela foi até o quarto, tirou um baú de fotos antigas, e naquele baú ela tirou uma foto dela da época do grupo escolar, que naquela época ela fazia 4º ano primário. É um direto do túnel do tempo mesmo. Uma foto em preto e branco, e ela estava no 4º ano primário, e ela mostrou aquela foto, André, que tinham todos os coleguinhas que faziam o grupo escolar com ela. Sim. E minha mãe estava sem sapatos. Oh, meu Deus. Minha mãe não tinha sapatos para ir para a escola. E aí ela me mostrou aquela foto e me disse: minha filha, eu fico nessa máquina dia e noite, noite e dia, para você nunca passar por isso aqui. Uau. Então, desculpa que eu até me emociono quando eu falo disso. Meninas, dá um lenço, por favor. E aquilo me comoveu muito. Não é que a minha mãe não queria nos dar amor, não queria passear com a gente. É que ela não queria que eu e minha irmã passasse por aquilo que ela passou. E até quando no lançamento da minha campanha, no meu vídeo de lançamento, quando eu fui pré-candidata a deputada, a minha mãe já havia falecido e eu comecei esse vídeo calçando os sapatos. Uau, que né? lindo. Que aquilo era muito simbólico para mim. E foi essa mulher, Muito essa mulher significativo. forte, essa costureira simples, que não teve a oportunidade de estudar, que ficou dia e noite naquela máquina de costura, e meu pai, um mecânico, trabalhando, que eu consegui estudar, me formei, fiz faculdade de Direito, sou pós-graduada, mestrada, e hoje presidente estadual do Podemos Mulheres do Estado de São Paulo, tentando levantar outras mulheres para ocupar os espaços políticos e os espaços de poder. Então foi aí que iniciou a minha história, de uma guerreira, de uma costureira humilde, mas que tinha muito amor e muita força de que os filhos dela alcançassem a vitória. E com muita sabedoria, né? Porque ela Dentro da simplicidade dela, sim. Porque em nenhum momento ela te culpou, como a gente vê muitas das vezes, né? Ah, eu te tive e não tive tempo de estudar. Não, por ter você, eu estou trabalhando para te dar o melhor. E ela mostrou, né? Ela não ofendeu com as palavras, né? Tenho certeza que é Então, uma mulher assim, de muito amor mesmo. foi um momento de divisor de águas na minha vida, aquele dia. E eu entendia que a forma da minha mãe demonstrar o amor dela era diferente das outras mães. Pela condição dela, Pela sim. condição dela, né? Sim. Então, assim, foi muito impactante para mim. E eu carrego isso para minha vida. E hoje eu luto para que nenhuma mãe tenha algum filho que vá para a escola sem sapatos. Então é por isso que ali já nasceu o seu amor pela política, sem você nem saber Nem saber. o que era política, né? Porque ali você ainda não tinha essa consciência. Não, Você era de muito forma jovem, nenhuma, né? Muito jovem. Muito E nem menina, imaginava né? também, né? Porque a gente nessa E idade agora eu não. vou falar para você como que começou essa história política. Tá. É outro direto do túnel do tempo. Foi em 1989, um ano depois da nossa Constituição da República, da promulgação da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, que foi em 88, Constituição que vigora até hoje. Foi promulgado em 88. Em 1989, depois dos diretas já, eu fui cara pintada, fui pra rua, pedi Que diretas legal! já. Você tem fotos disso? Não tem, Não, tem não, algumas assim, quando a coisas gente acaba assim, não- Que bacana. mas naquela época não era essa facilidade de Que hoje, né? Depois que eu já perguntei, eu já ia pedir. E aí, naquela época, a gente lutando, eu não sabia nem direito o que estava fazendo ali, né? Era um movimento das diretas já, todo mundo de caras pintada para ir para a rua, pedindo direta já. E em 89, nós tivemos a primeira eleição para presidente da República depois das diretas já, um ano após a redemocratização do país. E o que me chamou a atenção é que nós tínhamos mais de 20 candidatos a presidente do Brasil, Collor, Fernando Henrique, Maluf, Enéas, quem não se lembra do jargão? Meu nome é Enéas, né? Tínhamos ali, até Silvio Santos se colocou como um pré-candidato a presidente. Enfim, tínhamos de todos os Lula, Mário Covas, de todos os segmentos, Paulo Freire, Ulisses Guimarães. E eu olhei, tínhamos apenas uma única mulher.
E aquilo me chamou a atenção. Mais de 20 candidatos a presidente da República e apenas uma única mulher. Mas o que mais me indignou não foi ter apenas uma única mulher. Foi que depois disso, num dia, sentada com umas amigas, tomando café, eu falei assim, meninas, vocês viram que nós temos tantos candidatos a presidente da República no país e não tem quase mulher, temos apenas uma única mulher, Lívia Maria, de Minas Gerais, uma advogada como eu, que foi a corajosa da vez. E sabe qual é a resposta delas? É claro, Alessandra, política não é para nós. Política não é coisa para mulher. E foi aí que me despertou. Por que política não é coisa para mulher? E aí eu comecei a me envolver com Grêmio Estudantil, comecei a me envolver com política, me filiei a um partido político e essa história já vai completar de 26 anos. Você se filiou, então, jovenzinha. Jovem, ainda jovem. Com quantos anos? 17, 18 anos? É, por aí. Nossa, bem jovem. Então, da escola... A maquiagem ajuda bem. Eu disfarço bem. São 26 anos já de vida pública. De vida pública. E na escola, você já... Então, em algum momento, você já observou esse comportamento mais para uma vida pública? Eu já, porque sempre... Quem era a Alessandra na escola? Eu sempre gostava de fazer um papel de liderança, de liderar. Já vi isso em mim, né? Era sempre a oradora da turma, né? Sempre exerci mais esse papel de liderança. Eu falo de talento e, assim, eu sempre trago que o talento nasce com você. E que na infância você vai desenvolvendo alguns traços que vai te conduzir para o seu talento. Tem pessoas que observam esse traço mais rápido e tem pessoas que criam uma dúvida sobre isso, né? Eu observava o meu talento, mas eu deixei a dúvida tomar conta. É mesmo? Daquela história que você até comentou, que as mulheres política não é para mulher. E no meu caso, de uma família muito simples, não, isso não é para você. Você precisa trabalhar, precisa ajudar sua mãe, precisa ajudar o seu pai, tem que crescer na vida, filho de pobre não pode ser famoso. Que é meu sonho, era ser uma jornalista. Então eu sempre me via como uma comunicadora, mas eu fui mais abafada porque aquilo não é para você. Assim como no sentido que você falou, né, na sua fala anterior, política não é para mulher. Então tem pessoas que não conseguem encontrar. Você, na sua infância, já conseguia entender que você era para esse caminho? Eu sempre via em alguma função de liderança, né? Porque você tem que liderar pelo exemplo, né? Essa é a grande liderança, né? E eu sempre sentia essa questão, essa vontade de estar fazendo, de estar acontecendo, mas ainda não tinha identificado que seria a política. A clareza não tinha a clareza necessária, né? Aí comecei a me envolver, e como o pessoal brinca, política quando pica, né? Você se apaixonou. E assim, é um caminho difícil, principalmente para nós mulheres. Eu faço ideia. É um mundo predominantemente machista, mas eu sempre, como uma mulher de muita fé, de muita esperança, meus pais eram contra, né? Meus pais, não, eu não criei filha para ser político, político não presta, político é ladrão, político é corrupto, eu não quero você envolvida nisso. E eu entendo que era uma forma de meus pais quererem me preservar, de preservação, né? Achavam que eu ia sofrer nesse meio. E aí não teve jeito, sou apaixonada pela política, não tenho vergonha de dizer que sou política, porque hoje em dia é muito complicado, né? As pessoas falam, é mesmo esse jargão, né? Político não presta, político é corrupto, político é ladrão. Ele pode até ser bonzinho, mas ele vai ter que entrar no jogo. Quando ele tudo chega... farinha do mesmo saco, nenhum presta, eu não acredito. Mas eu faço uma pergunta. Quem elege os políticos? Não somos nós? Então, se tem político ladrão, se tem político corrupto, se tem que não presta, quem colocou lá fomos nós. Então, está em nossas mãos fazermos esse filtro, elegermos bons políticos, porque somos nós que colocamos e nós que tiramos. É verdade. Alessandra, eu como mulher, não tenho vergonha de falar que eu comecei a gostar de política após o meu divórcio. Olha só. Porque é a dor que nos leva a ter conhecimento. Verdade. E passei um divórcio bem difícil e o homem, ele tem o poder, né? Não tem como fugir disso, o homem tem o poder. E aí no divórcio, por uns erros meus, eu fiquei com menos do que ele. E aí eu fiquei mãe solo e tive que assumir algumas responsabilidades.
sem uma profissão definida. Porque quando você é casada, você abre mão de muitas coisas dentro de um É casamento. verdade. Então, você pode ter formação acadêmica, você pode ter talento, você pode ter o que quer, mas você sempre vai ser esposa, né, dentro daquele casamento. Sim. E quando aquele casamento é desfeito, quem é você? Independente de um homem, tudo está na mão do homem, as coisas estão com o homem, não estão com a mulher. E aí eu sofri bastante. Não foi pouco, eu acho que aqui entre amigas, se a gente fosse falar, seria Verdade. uma novela. E me vi mãe de 2 jovens com 0 recurso e tendo que recomeçar do zero mesmo, sem ter realmente a cesta básica. E aí eu vi o quão é importante a política na nossa vida, porque a mulher não tem apoio após um divórcio. Tudo fica para o homem, muitas coisas a mulher não teve, porque dentro de um casamento tudo é o homem, né? Ele é o cabeça, e você só percebe depois. E aí, quando eu me vi com as crianças, sem convênio médico, quando eu me vi sem o meu trabalho, sem aquele apoio financeiro, eu falei, gente, nada nos ajuda, não tem nada para nós. Né? Aí eu comecei a me aproximar mais e fui entender. Eu tive que voltar para o mercado de trabalho e consegui um emprego de consultora de vendas de uma editora. E aí ela faz visitas nos colégios, né? O nosso trabalho era visitar os colégios e apresentar os livros didáticos, que é uma escolha da escola escolher aquilo. E ali eu fui entendendo um lado político, que eu, como mãe, mulher, cidadã, não entendia. Nossa, a gente pode escolher os livros dos nossos filhos. E eu não tinha esse conhecimento. Eu falei, nossa, mas a mulher sofre para tudo. E aí eu falei assim, não, eu quero ser política. Eu comecei... já tá convidada, viu? Eu comecei buscando, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei sem nada. Eu fiquei sem apoio. Os meus filhos ficaram sem convênio médico, porque o homem, ele casa, ele tira os filhos da vida dele e ele põe os filhos da outra, ele põe a outra. O seu não, que é o dele, não. Escola, meu filho, que era escola integral particular, teve que ir para uma escola pública. E só eu, Deus, e a diretora daquela escola sabe o sofrimento que você passou. Eu chorava para ela, assim, como eu estava nessa editora, eu ainda tive essa oportunidade de transferir o meu filho de escola. Porque ele caiu numa escola bem precária, dentro de uma comunidade da comunidade. Porque é próximo da minha residência. Entendo. E aí eu falei assim, não é aqui. E não é desmerecendo, porque ele estava numa escola particular, com os melhores. E de repente foi... Entendo. Aí eu cheguei e pensei, não, eu quero a transferência. Eu só consegui porque eu estava ali dentro daquele mundo. Aí eu falei, a gente tem que estar mais próximo das coisas. Perfeito. A gente tem que estar mais perto. Você é exemplo de como é importante a gente Porque a oportunidade está no conhecimento. E eu não tinha esse conhecimento. Eu fui ter na necessidade. E eu falei, a mulher precisa de mais lugares. Eu comecei a participar de grupos de mulheres. Que legal. Que foi um dos grupos que eu te conheci. E a gente se conheceu. Aí eu falei, eu quero estar O anel, posso deixar um beijo nela? Ela já está convidada, eu mandei um convite. Que legal, ela é uma vir. querida, uma amiga aqui. E eu sempre tive esse desejo de ser palestrante, de ser treinadora. Só que eu precisava trabalhar para colocar o arroz e feijão dentro de casa, porque eu fiquei sem nada. Aí eu falei assim, não, é tudo ou nada. Vai ser tudo ou nada. Ou eu vou, ou eu vou ficar aqui. Porque para comer o pouco, eu já tô comendo. Para passar vergonha, eu já tô passando. Eu falei, agora eu sei onde nascem os partidos. Onde nascem as defesas. E aí, quando eu comecei a Que lindo testemunho esse seu, viu, André? É uma história que eu falo assim, agora eu entendo por que nascem as revoluções. E é nessa... E é por isso que nasce o Pode Talento. Eu falei assim, é nisso que a gente tem que estar dentro. E foi um dos motivos que eu quis te trazer. Eu falei assim, não, tem que ser mulheres, a gente tem que falar de mulher, a gente tem que falar o quanto é importante a gente estar perto. Todas nós temos uma história de vida, todas nós temos para onde conduzir as pessoas nos momentos difíceis. Porque não é fácil você se ver sozinha. Assim, a sua mãe se viu sozinha, ela ainda tinha o pai, mas uma situação diferente de hoje. Sem dúvida. Trabalhar para ajudar em casa. Eu me vi só. Era Deus, que eu sei que existe. Você e Deus. E eu. E aquelas crianças em casa, eu tendo que tirar do particular e com o pai com uma condição abençoada. Ele tirou de propósito. Então a mulher ficou sozinha. Entendo. E quando eu comecei a buscar... E aí comecei a vender minhas palestras. E eu vi até que nesse mundo, o quanto a política era importante. Eu falei, gente, sem dúvida, para conseguir uma licitação, para conseguir uma apresentação, para conseguir...
Aí eu sempre lembro do Juntas Podemos. Eu falo, tudo. Praticamente uma podemista. Tudo na nossa vida faz sentido. A gente não conhece as pessoas por verdade. acaso. Você sabe, André, que esse mundo político é muito machista, a gente tem muito aqui a avançar, já avançamos, não na velocidade que nós gostaríamos, Precisamos, né? mas uma sociedade verdadeiramente justa, uma sociedade verdadeiramente democrática, ela passa por nós, mulheres, ocupando os espaços políticos, ocupando os espaços de poder do tamanho que nós somos na sociedade. E é esse recado que eu quero que você dê para as mulheres. Eu quero que você fale, porque eu conheço esse meu lado aqui, né? Por isso que eu introduzi isso. Esse meu lado de mulher que sofreu um divórcio, uma dificuldade. Agora, tá bom, tudo bonito o que vocês estão falando, só que a gente está deixando uma mensagem para quem assistir esse podcast. Claro. O que o Podemos, o que a política, o que nós, eu conheço um pedacinho, você conhece muito mais. O que a mulher que vai assistir a gente pode fazer para ter mais, para participar mais, como ela pode fazer e como que você consegue ajudar essas mulheres a estar mais próximas? Olha, você que não gosta de política, seja homem ou mulher, saiba que você vai ser confrontado com a necessidade. Mais do que isso, você vai ter a sua vida construída por quem gosta. Isso. Porque vai ter alguém no poder. Então, assim, é importante a gente participar. E mulheres, nós somos a maioria das brasileiras. Nós somos a maioria das eleitoras no nosso país, somos nós, mulheres. Minha querida Andréia, o ano passado foram 8 milhões de mulheres a mais votando do que os homens indo para as urnas. Olha o nosso poder. Nós somos a maioria das trabalhadoras com carteira assinada no nosso país, somos nós, mulheres. A maioria de sucesso na internet somos nós, mulheres, mas nós somos minoria nos espaços políticos e nos espaços de poder. Você fala, Alessandra, e o que precisa mudar para a mulher estar mais participativa, para a mulher participar da política? O que precisa para a gente diminuir essa desigualdade? Precisa nós, mulheres, nos apresentarmos. Nós precisamos ser candidatas, nós precisamos... mas você fala, Alessandra, eu não tenho o perfil de ser candidata. Você pode apoiar um outro candidato, uma outra candidata, participar, mesmo que nos bastidores. Nós precisamos ter coragem e nos apresentarmos. Ajudar no corpo, né? Ajudar, porque quando fala tem menos mulher na política... Mas um pouco também, claro que tem a questão histórica, que nós só tivemos direito em votar em 64, direitos iguais apenas em 95, que ficou estabelecido a cota de mulheres, né, que é conhecida como cota de mulheres, na verdade é uma cota de gênero, que uma chapa de vereadores ou de deputados precisa ter no mínimo 30% de gênero diferente. E as pessoas sempre falam que é de mulher, mas como é mais difícil a mulher participar da política, popularmente ficou conhecida como cota de mulheres. Mas numa chapa eu posso ter 70% de mulheres e 30% de homens. É preservado 30% de gênero diferente. Então, o que precisa? Precisa nós participarmos. Mas por que a mulher participar da política? Para quê? Nós, mulheres, a gente tem uma sensibilidade a mais. Nós, mulheres, nós temos um diferencial. Eu falo que a mulher, Andréia, é a grande cuidadora da sociedade. E nós, assim, nós temos mulher, você já viu, homem se atrapalha para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Desculpem os homens que estão nos ouvindo, mas nós somos multifuncionais. Sim. A gente está fazendo café da manhã, a gente está colocando a roupa para lavar, a gente está preparando as crianças para ir para a escola, para sair para o trabalho, a gente está se maquiando e depois a gente está preocupada quem vai buscar os filhos na escola e depois quem vai fazer o almoço e quem vai arrumar a casa. A gente é multifuncional. E é toda essa experiência de administração multifuncional que a gente tem. E também essa sensibilidade a mais que faz toda a diferença também na política. A gente tem vários países e cidades que onde existe mais mulheres na política, existem menos corrupção. Então, a mulher já provou... Você viu que depois da pandemia, os países que tiveram mais sucesso no combate ao coronavírus foram os foram os países presididos por mulheres. Então você vê que a mulher, ela ocupa um espaço
e que ela faz transformação. E quando a gente fala da mulher participar da política, não é para a gente tirar os homens. Isso, eu ia justamente falar isso. Não é porque a gente quer dominar e tirar eles. Não, nós precisamos homens. Tem muitas mulheres que estão na política hoje graças aos maridos que apoiaram, que foram para a rua fazer campanha. Eu conheço muitos, né, companheiros maravilhosos que ficaram com filhos para ela poder fazer campanha. Então, nós precisamos da ajuda dos homens. É uma parceria. Mas nós precisamos diminuir essa desigualdade. Tomar nosso lugar, né? Para você ter uma ideia, o ano passado eu fui candidata a deputada estadual. Ainda não obtive êxito, foi minha primeira vez. Que você tinha ganho, né? Ela ganhou. Não foi dessa vez ainda, mas não deixei de lutar pelo meu sonho. Pior do que perder a eleição, Andréia, é a vergonha de não ter lutado por um sonho. E por essa vergonha, nossa, você eu falo uma frase, eu prefiro a lágrima de não ter vencido do que a vergonha de não ter lutado. É, a mesma coisa. Eu uso essa frase. E eu falo. E essa vergonha a gente não tem, né? Eu dei meu nome, eu trabalhei, você acompanhou um pouquinho. Não foi dessa vez, Deus sabe de todas as coisas, de todos os momentos. É um propósito, e aí ele sabe o tempo. O tempo é dele, não é nosso. Sim. Mas foram experiências riquíssimas vivenciadas, aprendi muito com as mulheres. Eu andei muito no estado de São Paulo, a deputada Renata Abreu, a nossa presidente nacional do Podemos, quem eu deixo um grande beijo, a minha grande inspiração, uma mulher que preside um partido no nosso país com muita maestria. Ela me inspira muito e ela me deu essa oportunidade. Há 5 anos eu estou como presidente estadual do Podemos Mulher, tentando levantar mulheres para ocuparem os espaços de poder. E ela sempre deixa uma mensagem muito positiva, sempre está lutando por projetos de mulheres lá em Brasília. E por isso que é importante, porque nós mulheres, a gente tem uma visão diferente. Sim, né? Você vê recentemente, a deputada até estava comentando que ia passar na cesta básica em Brasília para absorvente fazer parte da cesta básica. Que você falasse sobre. E aí foi negado. Não, isso daí é supérfluo, isso é perfumaria. Mas só as mulheres sabem a necessidade. Sim. De quantas meninas deixam de ir para a escola, deixam de estudar porque não tem um absorvente. Então, a mulher tem uma sensibilidade a mais para colocar esse projeto. Passou? Não. Por quê? Porque a maioria são homens. Então, a gente faz a diferença quando a gente está nos espaços. Quando a gente fala de combate à violência contra a mulher, eu li uma reportagem essa semana, publiquei até no meu Stories, que em 2022 foi o ano com o maior número de estupros no país. Então, nós precisamos de quê? De políticas públicas para combater a violência contra a mulher. E de que forma? Nós precisamos ter as mulheres nos espaços de poder, porque senão, me desculpe, mas a gente sempre vai estar passando os pires para os homens. Sim. Então, nós precisamos participar. Nós somos maioria. Nós somos inteligentes. Eu sei que não é fácil, mas nós somos mulheres que rompemos barreiras. Nós temos exemplos de tantas mulheres vitoriosas. Temos aí uma Copa começando. Segunda-feira o Brasil vai a campo. As meninas estão lá nos representando. Em quantos espaços nós não já evoluímos? É porque vocês vieram e já abriram o caminho, né? Hoje as mulheres precisam entender que as portas já estão abertas. Já. É praticamente elas só assumirem o lugar delas. E eu sinto muito essa diferença. De 25 anos lá atrás, já mudou bastante hoje. Você tem uma ideia do cargo que eu participei o ano passado e me candidatei, que foi de deputado estadual, era para compor a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lá, Andréia, nós somos 94 deputados, que é onde eu trabalho hoje na Assembleia Legislativa, lá na liderança do Podemos. Dos 94 deputados, hoje nós somos 25 deputadas. Mas em 2014, nós éramos 11 deputadas. 2018, nós fomos para 19 deputadas. E o ano passado, elegemos 25 deputadas dos 94. Já é uma evolução. Já é uma evolução. Sim. Não é como gostaríamos, ainda estamos longe da igualdade, mas já evoluímos. As portas estão abertas. Estamos ocupando os espaços. Então, assim, eu sou, assim, uma mulher de muita fé, de muita esperança, e eu tenho certeza que a gente vai
conquistando os espaços, como você falou, né? Seja na política, e aquele jargão, lugar de mulher onde ela quiser, é onde ela quiser, sim. É onde ela se sente bem. E se ela se sente bem também sendo dona de casa, cuidando dos filhos, cuidando do lar, também é uma forma de empoderamento feminino. Sim. Nós também precisamos respeitar essa mulher. E essa conexão de todas nós, você no empreendedorismo, no seu podcast de talento, trazendo mulheres maravilhosas que eu estou vendo que você está trazendo, mulheres que estão ocupando espaços em empresas, mulheres que estão ocupando espaços na política, a gente tem que estarmos nessa conexão. A vida é muito melhor quando nós florimos juntas. Tem até umas flores rosas aqui, né? Então, quando nós florimos juntas, a vida se torna muito melhor. Mas eu acho que o grande X dessa questão, na minha opinião, é aquela palavrinha que eu falei aqui no começo. Sororidade. Que nada mais é uma palavrinha difícil, né? Mas nada mais é do que a união entre nós. Para estarmos juntas lutando pelos nossos direitos, estarmos juntas pelas nossas causas, uma apoiando a outra, uma sendo esteio para a outra. Porque a mulher, ela não nasceu para a sororidade. Nós fomos culturalmente educadas para sermos rivais. Pode reparar. Você viu a roupa dela? Ai, aquele cabelo dela. Nossa, o sapato dela. Nós somos rivais. Quantas vezes você já não ouviu que a mulher se veste mais para parecer para outra mulher? Não, e eu vou contribuir com a sua fala até no momento que eu passei, né, a minha história, que eu me divorciei depois de 22 anos de casada, e as mulheres têm, eu tive amigas, né, nossa, será que seu ex-marido não precisa de um colo amigo? Será que ele não tá muito triste? Olha, o que a gente É uma rivalidade de outra mulher. de outra mulher, né? E aí tem aquela coisa assim, não, eu vou ser melhor que a sua ex. E Você vê a é rivalidade? uma rivalidade. É uma competição. Aí quer competir com o seu filho, ela não te une assim, olha, vocês Exato. como casal não deu certo, né? Mas você tem uma família com ela, não. Ó, ou eu ou ela, né? A mulher tem esse hábito, né? É verdade. E dentro da minha história, isso faz Você parte. sentiu, Eu você tem senti propriedade para falar É sobre aquela isso. coisa de que, não, você tá comigo, você não vai pegar o seu filho na casa dela. Não tinha, não era pra ter não tem essa necessidade, não era pra ver essa rivalidade. E eu brinco, eu falo que os homens já nasceram em sororidade. O homem um é parceiro do outro, São. outro é parceiro do outro, e vem cá, um encobre o outro. A gente não, a gente está sempre em rivalidade. É. E eu sempre digo, Andréia, quando nós, mulheres, trocarmos essa rivalidade pela sororidade, minha amiga, segure-se quem puder, porque a gente domina o mundo. Mas é Domina. isso que precisa mais. Falta essa essa consciência, união, né? essa conexão entre nós. Mas, como eu disse, eu tenho muita fé, muita esperança que esse trabalho que você já está fazendo aqui já é uma forma de se conectar. Você também está levantando outras mulheres, colocando mulheres para contar a sua história. E quantas mulheres que não estão nos ouvindo aqui, que têm uma história de luta, uma história de vitória, uma história de vida linda. Eu tive a oportunidade de percorrer 412 cidades no nosso estado de São Paulo. Uau! E conhecer a cultura daquela cidade, a questão da economia, as pessoas daquela cidade, a economia, a política. E aprendi muito. E conheci mulheres fantásticas, com histórias incríveis. E a gente precisa estar com o coração aberto para esse aprendizado. Nós precisamos ser mais acolhedoras com nós mesmas. E acolher com amor, né? E acolher com amor. Né? Parte Eu acho disso. que... Ale, hoje o Podemos, ele tem quantas mulheres? Você tem isso em depende no quê, né? em São Paulo. Vamos falar só no nosso. No nosso estado de No São nosso Paulo, estado. Podemos, nós temos eleitas nos mandatárias, né? Nós temos 62 vereadoras, nós temos 8 vice-prefeitas, nós temos 4 prefeitas, e se Deus quiser, o ano que vem vamos tentar atingir a meta de dobrar esse número, Vamos. de colocar mais a mulherada nos espaços de poder. E as pessoas que estão vendo esse podcast hoje, o dia que estiver vendo, assim, ela falou, nossa, me interessei, quero saber mais sobre Podemos, quero saber mais o que eles fazem, o que eles podem fazer. Como que elas podem entrar em contato com o Podemos? O que elas podem fazer para fazer parte do Podemos? Claro,
pode ser pelo meu Instagram, é Alessandra Algarim, Alessandra com 2 S. Depois a gente pode até deixar nos comentários. Algarim, Algarin de navio. Você viu uma bolinha rosa lá, que é minha identidade, já sou eu. Pode me acompanhar no Instagram. A gente tem o Instagram do Podemos Mulher Nacional, se você digitar também, do Podemos, só Podemos. Nós temos a Fundação Podemos, que é uma parte de estudos e de pesquisas, que temos mais de 100 cursos gratuitos ministrados por pessoas e professores de excelência. A Renata quis deixar o curso gratuito e aberto, e não é só para afiliados, que depois que você fizer com IAD, à distância, você recebe um certificado reconhecido pelo MEC na sua casa, para a gente poder... E tem cursos de todas as áreas, não é só curso político, não. Que legal. Né? E é a Fundação Podemos, a Renata quis fazer essa fundação de formação política e também formação educacional, que a gente sempre fala, como diz Paulo Freire, a educação não muda o mundo, a educação transforma as pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. Então, a educação é a base de tudo isso. Então, o Podemos, ele investe muito nessa questão de preparar, de capacitar as pessoas, inclusive para ocupar os espaços de poder. Você tem que votar em mim só pelo gênero, só porque eu sou mulher? Não. Você tem que votar em mim ou naquela mulher porque ela é mulher, mas ela está preparada, ela está capacitada, ela está pronta para me representar. E o Podemos está cuidando disso. Então, a gente está cuidando disso, preparando as nossas mulheres, as nossas candidatas. E você que tem vontade de ocupar um espaço político, não sabe como, pode entrar em contato com a gente. A gente está à disposição para vocês. Nós agora fizemos pelo Podemos Mulher Nacional a Casa Rosa, que é a casa do Podemos Mulher, para atender as nossas mandatárias, as nossas candidatas, para a mulher ter um trabalho diferenciado. A gente vai dar um apoio de marketing, um apoio jurídico, um apoio de planejamento de campanha, tudo para a mulher poder organizar a campanha dela e, se Deus quiser, obter a vitória. Eu vejo que você fala de Deus com muita intensidade, né? Deus, para você, ele é o princípio? Princípio, meio e fim. Deus é tudo na minha vida. Se não fosse ele, não estaria aqui agora. A fé é algo que realmente te move. Me move demais. Deus é o caminho para tudo. Eu parto desse princípio também. Eu acredito que antes de qualquer coisa é Deus. Aonde eu vou pisar, antes eu oro, falo com ele, falo, o Senhor vai na frente. Se não deu certo, é porque não era para dar certo, ou não era o momento. Não era. Deus sempre quer o melhor para nós. Sim. Se não foi aquele momento, era porque não ia ser bom para nós. Sim. Talvez a gente não consiga enxergar naquele momento, às vezes a gente fica chateado, uma frustração interna, e não a mulherada, né? Mas tenha certeza, ou não era para ser, ou não ia ser bom, ou até é um livramento. Sim. Que a gente nunca nem vai saber, mas que Deus nos livrou de algo ruim. Você acha que a maturidade traz isso para nós? Ou é Deus mesmo que te dá essa certeza? Ou é o tempo de idade, o que a gente percorreu, que a gente tem isso? Ou é o próprio Deus que te dá uma certeza? Ou é a função dos dois? Essa maturidade acaba trazendo um amadurecimento, um conhecimento melhor, né? A gente acaba vendo as coisas com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de sabedoria, né? Verdade. Nós, como somos mais jovens, somos muito, muito ansiosos, muito imediatistas, a gente quer tudo para ontem, né? E aí, com o amadurecimento, a gente consegue ter um pouquinho mais de sabedoria. Deus consegue falar com a gente. Deus fala e às vezes ele grita, né? Vezes ele grita. Comigo, às vezes ele tem que dar um berro. Então, assim, mas Deus é bom o tempo todo. Eu sou uma mulher de muita fé e para mim é sempre ele em primeiro lugar. Quando a gente não coloca Deus na frente, a coisa não vai bem. Eu também parto desse princípio, respeitando a todos que têm outra fé. Independente de religião, de qual seja a sua religião, né? Eu sou evangélica, né? Eu sou da Bola de Neve. Então, assim, é o princípio da vida, Deus
estar sempre com a gente. E não tenho dúvida que se eu não tivesse Deus nessa minha trajetória, eu não conseguiria ter chegado até aqui. Não estaria com você aqui hoje. As pessoas falam assim, nossa, André, você tem um talento, tá? Por isso que eu gosto da palavra talento. É Às vezes eu maravilhoso. pô de talento. E aí, poucos, não é que poucos acreditam em Deus, mas poucos conseguem ter essa consciência que eu trago hoje e que eu gosto de falar. O talento que me deu foi Deus. Eu enterrei por muito tempo, mas quando eu me coloquei à disposição dele, quando eu parei de brigar e ter essa ansiedade, que é a imaturidade, ela é normal a gente ter. Sim, é verdade. Eu consegui ouvir melhor a voz de Deus, e aí hoje eu falo, aonde eu pisar, eu vou falar o teu nome, aonde eu pisar, eu vou falar que aquele talento vem do Olha Senhor, que lindo. e que não é meu, mas o Senhor confiou em mim esse talento e eu não o vou enterrar. Então, a palavra dele diz que aquele que reconheceu o nome dele diante dos homens, ele reconheceria diante de Deus. Então, aonde eu piso, eu reconheço o nome de Jesus, para que Jesus leve diante de Deus Pai. Então, e eu vi que você nós temos isso em comum. Sim. E aí eu gostei bastante, por isso que eu toquei nesse assunto. Inclusive, se eu não me engano, é o primeiro podcast que eu falo sobre Que a minha privilégio fé, meu, glória a Deus. porque eu senti isso. E não é que nós que cremos em Deus somos melhores, mas Deus ele nos dá uma condição de conduzir as coisas de uma forma mais suave. É assim que eu tenho me observado quando eu consegui ouvir a voz dele e deixei de viver o meu vitimismo, né, a minha separação, ai, te deixou sem nada, tirou as coisas dos seus filhos, não paga as coisas direito. Aí eu parei de pensar nisso e comecei mais a olhar para Deus. Aí foi quando eu comecei a utilizar realmente o meu talento e comecei a atrair coisas boas para mim. E aí eu observo nas suas falas também, quando você fala da sua mãe, quando você fala da política, eu observo uma suavidade, não é um peso, né? Então eu convido as pessoas que não conhecem o Podemos a vir conhecer, porque tem Será um essa prazer, leveza. uma honra. O Podemos tem essa leveza. A frase do Podemos, que juntas podemos, é bonita, é forte. Se você olhar um contexto, é juntas, né? Não tá falando eu posso porque eu sou. É porque não é você, não sou eu, não é ela, somos nós. Somos nós. Por isso que nós podemos. Você consegue falar eu podemos? Não sei. Somos nós. E essa sororidade, essa união, essa conexão de mulheres com Deus no comando, que acaba sendo frutífera. Ela flui, né? Ela Ela fica gostosa. E quando eu te perguntei as pessoas, a quantidade que o Podemos está só no estado de São Paulo, nossa, é gratificante. E temos uma primeira deputada estadual pelo Podemos eleita agora também. É gratificante saber. Então, esse podcast é para incentivar as pessoas a buscarem estar dentro da política, não no sentido político, né? Que as pessoas têm medo, que é aquela palavra, todo político não presta. Não é isso. É conhecer os seus direitos e as suas obrigações. Sem dúvida. A gente tem as obrigações e saber os caminhos. Porque, eu não vou porque eu não gosto de tal partido, eu não gosto... Então, vamos conhecer todos os partidos, vamos se abrir para entender como funciona, e é um dos motivos que eu quis te trazer, e estou falando de política para isso, porque eu quero que a pessoa que esteja assistindo, ela entenda o que é fazer parte de um partido. E ela escolha aquele que se identifique mais, né, com a sua ideologia, com seus princípios. E o Podemos está acolhendo ela como mulher, capacitando ela, dentro de tudo isso que você falou. Aí a gente está nos nossos minutos finais aqui. Que pena! Mulher evangélica, política, fala demais, gente. Olha, eu já palestrei depois dela e eu vou te falar. Não foi fácil. Agora vocês me escutem, gente. Palestrar depois de política não dá. Você sabe que o nosso sempre senador Álvaro Dias, que você deve ter ouvido falar, ele tem uma frase que eu gosto muito, André. Ele fala que os conformados não promovem mudanças e não escrevem história. Se nós estamos aqui hoje porque nós já somos duas inconformadas, sim, acredite, nós já estamos promovendo as mudanças. E eu não tenho dúvida que nós vamos escrever belas páginas na história da nossa cidade, do nosso estado e, por que não, do nosso país. Sim, que seja do nosso começo. A gente vai começar no nosso bairro, não tem problema. Não tem problema. Mas a gente vai chegar na nossa casa, é verdade. E o que eu vou te pedir nesses minutos finais? Que a sua história é linda.
iniciou, como a maioria dos brasileiros, se não tem problema nenhum, né? Em um berço simples. Tem vergonha, Mas tem orgulho de um falar. berço de amor. Eu parto do princípio que são os momentos difíceis que nos faz serem pessoas fortes. Eu agradeço todos os meus momentos difíceis. A maturidade me fez agradecer. Até essa fase que eu te contei do divórcio, eu agradeço. Se eu tivesse que voltar nesse momento com a sabedoria que eu tenho hoje, eu voltaria com mais intensidade. Eu passaria pelas dificuldades com mais força, porque foram elas que foram o trampolim para que eu crescesse. Não Então, tenho dúvida. se eu soubesse aonde a dificuldade ia me conduzir, né, eu iria com mais forças para ela. É claro, não estou pedindo para passar, mas com a sabedoria que eu tenho hoje, Claro. eu passo sorrindo por cada dificuldade que eu tenho que passar, porque eu sei que lá na frente tem a vitória. Então, deixa o seu recado, aquele do coração mesmo. Tá, foi Aquele muito que a gostoso, alma passou tão grita. rápido. E É, chama essas Bom, mulheres. minha palavra a princípio é de agradecimento. Minha gratidão pela sua rica oportunidade de estar aqui. Uma mulher tão linda, né, gente? Tão doce ao mesmo tempo e de muita sabedoria. Parabéns pelo seu projeto. Que Deus te ilumine e prospere cada vez mais. Que você seja uma mulher que levante muitas mulheres. Que você tenha esse talento, né? Qual é o seu talento? Esse é o seu. E que nessa cadeira sente muitas mulheres, que inspire muitas mulheres em todas as áreas. Então, minha gratidão, viu? Por essa rica oportunidade. Eu quero voltar mais vezes, gente. Já não tá falei convidada. nada, não. Você sim, pode E tem tantas coisas para a gente falar. Eu acho que um tema importante, eu fico aqui. Fica a dica, como eu gosto de dizer, é da gente fazer um dia, seja comigo ou com uma outra mulher que seja expert no assunto, sobre a questão do combate à violência contra a mulher, que os índices estão alarmantes. Verdade. E nós precisamos muito alertar essas mulheres, estarmos juntas, estarmos informando, estarmos estendendo a mão a essas mulheres. Então fica aqui o meu apelo a você, para que um dia você possa falar do seu talento também para ajudar essas mulheres, né? Eu acho muito importante esse tema, é uma das bandeiras que eu mais levanto também, não podemos, é o combate à violência contra a mulher, né? Nós vamos agora entrar no Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher, é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha, e fica a dica para em agosto você Vamos tocar fazer nesse jus tema a do essas leis, combate, né? Que nós precisamos avançar ainda mais. Sim. E eu gostaria de deixar um recado para as mulheres. Juntas nós somos mais fortes. Mulheres juntas nós podemos mais. Juntas nós somos maioria. E maioria sempre forma a democracia. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos e todas grandiosamente. Olha, um beijo no seu coração. E juntas nós podemos!